Muito bem. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Essa aqui é a escola bíblica da Igreja Batista em Rio das Flores. Nós estamos estudando a vida e os ensinos de Jesus. Nós já caminhamos um bom pedaço em cima desse tema. Nós já vimos a anunciação, o nascimento. Aí nós já vimos também a fase que Jesus era criança, uma fase que é um tanto obscura, que a gente não tem muita informação. A fase dele já como homem, ele já sendo batizado por João Batista, lá no Jordão. Vimos a tentação. Depois do batismo ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, foi tentado. E agora vamos ver o início do ministério de Jesus lá na Galileia. Quando ele chega na Galileia para começar então o ministério de Jesus. Essa vai ser então o tema da nossa aula de hoje. A chegada de Jesus na Galileia. Vamos pensar um pouquinho os primeiros passos, os primeiros acontecimentos de Jesus lá na Galileia, depois de ter sido batizado, depois de ter sido tentado, depois de ter ficado lá no Jordão um tempo, até a hora que ele volta para a Galileia. O Marcos, capítulo 1, de 14 a 15, tem uma informação importante. Diz assim que depois que João o Batista, depois de ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, segundo Marcos, depois que João foi preso por quem? Por Herodes, porque João denunciava as coisas erradas que Herodes fazia, principalmente com relação ao seu irmão. Então, João denuncia isso, ele vai ser preso, e a hora que ele é preso, essa informação chega para Jesus. Então, Jesus, só depois que tem essa informação, que João estava preso, é que ele vai para Galileia. E ele vai com essa afirmação: o tempo está cumprido. Que tempo é esse que está cumprido, que o Senhor está se referindo? É o tempo que estava predito no Antigo Testamento, que seria cumprido para a chegada do Messias. Então, tudo que estava escrito no Antigo Testamento, que anunciava que era um sinal da chegada do Messias, tudo estava cumprido. Então, tudo em relação ao que estava escrito no Antigo Testamento, que os judeus esperavam ansiosamente, a chegada do Messias, do Salvador, Redentor, está cumprido. E ele fala assim, que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Então Jesus está falando, o reino de Deus está próximo. E nós entendemos que o reino de Deus já chegou, mas ainda não está totalmente estabelecido entre nós. E eu posso afirmar isso sem nenhuma dúvida, que a própria Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A hora que o maligno for preso e for tomar sua sentença e for sentenciado conforme a Escritura nos diz, aí o reino de Deus será completo entre nós. Então ele fala, está cumprido o tempo, o reino de Deus está próximo, e ele fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos de quê? De tudo aquilo que você está fazendo que é contrário à vontade de Deus. Deus colocou em nós, seres humanos, uma consciência. E essa consciência diz claramente para a gente o que é certo e o que é errado. A nossa consciência nos avisa, isso é certo. E ela condena, isso é errado. A nossa consciência nos condena. Então, dentro de cada um de nós tem a consciência de que existe um Deus. E dentro de nós também a certeza de que aquilo que você está fazendo está agradando ou não a Deus. Isso é fato. E ele fala, crede no Evangelho. Evangelho? Então, o que é o Evangelho? Primeira pergunta, Jesus está falando, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Se você perguntar assim às pessoas, o que você entende do Evangelho? O que é o Evangelho? Você vai ter alguma resposta. Por exemplo, vai ter que a pessoa que vai responder para você que o Evangelho são todos os ensinamentos de Jesus. Então vai ter gente que vai dizer para você, olha, o Evangelho é tudo que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é o Evangelho. Não tem resposta desse gênero assim. Vão ter outros que vão responder assim, seria cada um dos 4 livros apostólicos que falam da vida de Jesus. Então o Evangelho seria o livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas, João. Esse é o Evangelho. O Evangelho são os livros que falam da vida de Jesus. Você vai encontrar resposta assim também. Outros vão responder assim, todo o Novo Testamento é o Evangelho. Então tudo que tem no Novo Testamento seria o Evangelho. O Evangelho é tudo no Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse. Esse é o Evangelho. Mas olha só, Evangelho em si são boas novas, são boas notícias,
Seriam, assim, então, boas notícias que chegou. Arrependei-vos e crede em boas notícias que eu estou trazendo. Quer ver? Lembra comigo. Lucas escreve para a gente no capítulo 2, de 8 a 11, ele fala o seguinte: havia naquela mesma região, que região? Região ali de Belém, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou-lhe ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Mas o anjo, porém, lhes disse: não temais, não temais. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, essa informação é que o anjo traz lá para os pastores que estão lá cuidando da vigília da noite do seu rebanho. Essa informação que dá para entender o que é o Evangelho. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria. Lá na cidade de Davi nasceu o Salvador. E ele continua, que é o Cristo e o Senhor. Salvador, porque só Jesus salva. Cristo é a tradução do hebraico para o grego da palavra Messias. Então, se você procurar no hebraico, você vai achar Messias. Se você procurar no grego, você vai achar Cristo. Cristo. E Messias é a mesma coisa. É o Salvador, é o Filho de Deus. Então é lá que está nascendo o Salvador, o Cristo, o Senhor. Então o Evangelho é a boa nova. É aquela informação que nós homens agora vamos ter direito à nossa salvação em Cristo Jesus. Então o Evangelho é Cristo. É tudo que fala, tudo que envolve a vida de Cristo. O Evangelho é Cristo, é Jesus Cristo. Do que aconteceu antes, do que aconteceu durante a estada dele aqui e na sequência. Cristo é a boa nova. Então o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa informação. Então Jesus sai, vai para a Galileia dando uma boa notícia. Gente, aquele Messias que vocês tanto esperam, que os profetas falaram, que nós ansiamos que venha, esse Messias está chegando, esse Messias chegou, e mais tarde vai dizer que esse Messias sou eu. Então, nós estamos pensando aqui na chegada dele na Galileia, ele vai chegar com essa boa nova. Boa nova. Lucas também fala para a gente da chegada dele lá na Galileia. Lucas 4, de 14 a 15, você vai encontrar assim. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então, quando Lucas está escrevendo, ele está falando assim, que Jesus, agora batizado, já depois tentado, no poder do Espírito Santo, ele agora regressa, ele volta para a Galileia, e a fama dele vai correr por toda a circunvizinhança. Qual é a fama? Tem um homem aí que chegou, que ele traz uma mensagem linda. Tenta você imaginar como seria você olhando Jesus falando. A simples presença de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, já seria uma coisa assim encantadora. E além de estar falando as verdades do reino de Deus, ele está fazendo sinais e maravilhas que só o Messias, só o Cristo poderia fazer. Ele está fazendo milagres, curas, vai começar a fazer exorcismo daqui a pouquinho. Ele está fazendo coisas que os homens naquela época nunca tinham visto. Então, a fama dele correu por toda a circunvizinhança. E ele ensinava nas sinagogas. Então, quando ele chega na Galileia, ele não está indo para monte, não está indo para praia, ele está indo na sinagoga, lá onde estão os irmãos judeus dele, que estão agarrados na tradição judaica, nos conceitos judaicos. É para lá que ele vai. Ele entra nas sinagogas e ele pregava na sinagoga. Interessante que Lucas fala que ele era glorificado por todos na sinagoga. Então, no primeiro momento, Jesus chega numa sinagoga e começa a pregar, e começa a falar das coisas do reino de Deus, fazendo sinais e maravilhas. A fama dele corre e ele é glorificado. Mas espera aí, e o judeu que estava na sinagoga? Vamos botar assim, os sacerdotes que estavam na sinagoga. Eles, para chegar à posição de sacerdote, eles tiveram um árduo caminho. Ele não era simplesmente quem quer ser sacerdote, quem quer ser... Não, eles passavam um processo muito rigoroso na lei judaica para assumir a posição de um sacerdote. Eles tinham que estudar muito, praticamente desde os 12 anos de idade que eles estudavam afinco toda a Torá, todo o Antigo Testamento.
E ele só chegaria a ser um sacerdote após os 30 anos de idade, exatamente o que aconteceu com Cristo. Agora, depois de 30 anos, que ele vai. Então, eles tinham que passar por todo esse trabalho só para depois dos 30 anos, vamos botar assim, ser reconhecidos como sacerdotes. Mas peraí, chegou um homem aqui agora. Ele viveu com a gente aqui até ontem, vivia aqui com Maria, José, seus irmãos. Aí ele volta agora e ele começa a pregar na sinagoga e o povo começa a olhar para ele e ver nele coisa que não via em nós, sacerdotes. Começam a glorificá-lo, coisa que não faziam de repente com a gente. Então já começa a ter uma certa animosidade nessa chegada de Jesus lá na Galileia. Mateus também fala para a gente, capítulo 4, a partir do versículo 12, que praticamente ele pega um pouco de que Marcos escreveu e ele vai dar uma continuidade na sequência. Ele fala assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré. Olha, então ele chegou na Galileia, a cidade na Galileia que ele morava, Galileia é uma região, na região da Galileia tinha a cidade de Nazaré, ele vai para Nazaré, vai ter um problema lá, daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas ele vai deixar Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Nazaré, lá na região da Galileia, ela é um pouco mais a sudoeste do Mar da Galileia. Ela não é uma cidade próxima ao mar. Ela é perto, mas não é tão perto quanto Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade litorânea, está na praia mesmo. Então ele sai de Nazaré, vai ter um problema lá, nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele mesmo vai falar que um profeta não tem valor na sua terra. Então ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, que é às margens do Mar da Galileia, ou do Lago da Galileia, ou de Tiberíades, e ali ele vai morar. Então, essa mensagem é importante para a gente porque existia uma profecia e essa profecia precisava se cumprir. Todas têm que se cumprir. Então está assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Por quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terras de Zebulon, terras de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Mateus dá mais essa dica para a gente. Depois que ele sai lá do Jordão, que ele é batizado, que ele é tentado, que ainda fica um tempo ali, que João é preso, aí ele vai para Galileia, a princípio para Nazaré. Nazaré vai ter um probleminha, Nazaré não vai ser reconhecido como profeta. Ele vai sair de Nazaré, vai para Cafarnaum, em Cafarnaum ele começa a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus não vai usar a palavra Deus, porque ele está escrevendo para judeu, e para escrever para judeu a palavra Deus é evitada. Então ele usa, ao invés de reino de Deus, reino dos céus. Então está lá Jesus: arrependei-vos, porque está muito próximo o reino dos céus. A primeira rejeição de Jesus vai acontecer pelos nazarenos. Interessante, de todo o ministério de Jesus, a primeira rejeição que ele tem não é por conta dos fariseus, não é por conta dos saduceus, não é por conta dos escribas, não é por conta dos romanos, dos gregos, mas a primeira rejeição que Jesus sofre é pelo nazareno. O povo dele, a família, a cidade que ele morava, são os primeiros a rejeitar Jesus. Lucas já mostrou para a gente, que acabamos de ler aqui, que Jesus, ao se identificar como o Messias libertador, profetizado pelo profeta Isaías, e ao falar do seu ministério, que falar que seu ministério vai estender também aos gentios, Jesus atrai um ódio para ele muito grande, e esse ódio começa dos nazarenos, daquelas pessoas que estavam em Nazaré. Eu vou ler com vocês Lucas, deixa eu ver se eu acho aqui, Lucas 4, 16 a 30. Eu vou ler, vocês vão prestar atenção na leitura e vão entender. Lucas 4, 16 a 30 diz assim: indo para Nazaré, depois que saiu lá do Jordão, que foi para Nazaré, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo era o costume dele, e levantou-se para ler. Então lhe deram. Olha, ele levantou para ler, alguém foi lá, pegou os livros, que eram aqueles rolos, né, de pergaminhos, levaram e entregaram para ele. E lhe deram para ler o do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele abriu e achou isso aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, assentou-se
e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura. Essa profecia que Isaías disse aqui, hoje se cumpriu. Ele coloca assim: cumpriu a Escritura, hoje se cumpriu a Escritura que acabou de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam de seus lábios. Tenta imaginar, gente, é Jesus que está falando, as pessoas estão olhando para ele, então nada mais ou menos que se maravilhar com as palavras de graça que saíam de seus lábios. E perguntaram: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José, aquele que viu crescer? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Olha só, e prosseguiu. Agora Jesus começa vamos botar assim, uma parte mais dura do ministério dele. Ele fala: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Nenhum profeta é bem recebido na sua terra ou na sua família. O próprio Jesus já falou isso aqui. Olha só, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas de quem? Das viúvas de Israel, foi Elias enviado, senão uma viúva de Serapta, de Sidom. O que ele está dizendo aqui? Que no tempo de Elias, quando houve grande fome e existiam muitas viúvas em Israel, a palavra do Senhor veio a Elias, e Elias foi direcionado a uma viúva que não era judia. Ela era gentia. Ele era uma Serapta, ela era de Sidom. Sidom nós temos lá em cima, Tiro, Sidom, as margens do mar Mediterrâneo, já na terra da Fenícia. Então é para lá que Isaías foi, e foi para lá que ele foi encontrar uma viúva. Com tanta viúva judia, ele foi procurar uma viúva sírio, no caso, com tanta viúva judia, foi achar uma viúva gentia para chegar. E a história é bem clara: havia fome, ele vai procurar essa viúva, vai falar para a viúva: faz um bolo para mim. E ela fala: tudo que eu tenho aqui é um resto de trigo, que eu pretendo fazer um bolo, dá para eu e meu filho, e nós vamos esperar a morte chegar, porque eu não tenho mais nada para comer. Aí eles falam: não, você vai fazer o bolo sim, mas me dá um bolo para mim, eu quero esse bolo, e eu tenho certeza que se você fizer isso, não vai faltar nem azeite, nem trigo na sua botija. E como de fato ela foi agraciada e teve o azeite, o trigo, até que voltasse a chuva e voltasse à normalidade. Mas onde Jesus está falando aqui com eles aqui? Vocês são tão judeus, né? Vocês se prezam tanto, se colocam tanto lá em cima. E olha, quando teve esse problema lá, naquela época de Elias, Elias foi se encontrar com uma viúva que não era judia. Tem mais. Jesus continua: também havia muitos leprosos, tinham muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu. Então Jesus está falando, no dia do profeta Eliseu tinha muito leproso aqui nas terras de judeus. E nenhum dos judeus foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aí Jesus está falando assim: no tempo do profeta Eliseu tinha muita gente leprosa aqui, mas acontece o seguinte: nenhum deles foram curados de lepra, a não ser Naamã, que não era judeu. Ele era sírio, ele era um dos comandantes do exército do sírio, dos sírios. E esse Naamã, ele está com câncer, ele está com lepra, ele está leproso. E numa das investidas dos sírios sobre o povo judeu, uma menina é levada prisioneira, uma menina judia, menina é levada como escrava. E essa menina vai ser entregue para a mulher desse Naamã, para ser como se fosse uma doméstica. E ela vai ver o seu senhor com lepra e vai falar para a senhora dela: olha, se ele estivesse lá na minha terra, se ele conhecesse o homem de Deus, certamente ele ficaria purificado dessa lepra dele. A esposa ouve, ela quer o bem do marido, fala para ele: Naamã, olha só, tem uma judia aqui falando que lá em Israel tem quem possa te limpar dessa lepra. E Naamã vai lá, fala com o chefe dele e leva presente, leva tudo mais. Quando chega no trago Eliseu, o Eliseu não vai aceitar o presente dele, mas vai falar para ele assim, não vai nem falar, vai mandar um recado para ele: vai lá, Naamã, lava 7 vezes no Rio Jordão que você vai ficar purificado. Aí ele até relutou: que é isso? Nem veio falar comigo, não teve nem vamos botar assim, o respeito de falar comigo, mandou um recado, e ainda manda para o Rio Jordão. Por quê? Porque não tem rio lá na minha terra, não tem rio lá na Síria, não tem rio bom.
Ele está indo embora já quando alguém fala, para que você tem para perder? Você já veio aqui mesmo? Vai lá, toma banho, se lava 7 vezes. Aí Naamã vai, toma seu banho 7 vezes e fica purificado. Aí ele volta a procurar o profeta e volta a tentar oferecer a oferta e não quero nada, segue teu caminho, vai em frente. Aí Naamã fala, agora eu tenho certeza que em Israel há um Deus que não existe em nenhum outro povo. Essa é a palavra forte de Naamã. Agora eu tenho certeza que em Israel tem um Deus que é forte, que nenhum outro povo tem. Mas Jesus está falando, tinha tanto leproso, mas quem foi curado foi um sírio, não foi um judeu. E no versículo 28 ele fala assim, todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira. Lógico, esse Jesus que era filho de José e de Maria, agora chega aqui e está afrontando a gente. Está falando que Deus ele socorreu a viúva que não era judia, ao Naamã que não era judeu. E que isso? Eles se encheram de raiva de Jesus, irados mesmo, ao ponto, olha, continua o texto, ao ponto de se levantando, expulsaram Jesus da cidade e levaram até o cume do monte, o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá jogar Jesus para baixo, jogar Jesus de volta para baixo. Olha, então a primeira tentativa de matar Jesus não veio do judeu de modo geral, nem dos romanos, veio dos conterrâneos, cara. Aqueles que viveram com ele, os nazarenos. Então as primeiras pessoas que tentaram matar Jesus foram os próprios nazarenos, que viram o menino crescer. Eu tenho certeza que Jesus cresceu numa infância perfeita, uma juventude sadia. Eu tenho certeza que Jesus nunca fez nada contra ninguém, nem contra nada. E como é que pode pegar agora essa pessoa e pensar em matar? Mas foi o que aconteceu. Primeiros a tentar matar Jesus foram os próprios nazarenos. Mas a palavra fala que Jesus, milagrosamente, Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Aí se Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, lá na beira do mar da Galileia. Muito bem, aí Jesus vai fixar a residência dele lá em Cafarnaum. Nós lemos Mateus 4,13, já falou isso pra gente. Lucas 4,31, deixa eu ver aqui Lucas 4,31, vou dar um recado pra gente também aqui. Lucas 4,31, na sequência da leitura. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, da região da Galileia, e ensinava nos sábados. Então, depois de ter sido rejeitado pelo seu próprio povo, seus nazarenos, Jesus parte da cidade e vai para Cafarnaum e desenvolve ali a parte dos seus ministérios. Ele desce para Cafarnaum, monta assim, sua base em Cafarnaum e ele vai ensinando as pessoas no sábado. Cafarnaum está lá em cima, no mar de Tiberias, no mar da Galileia, que é a mesma coisa, beira do mar. Deixou Nazaré, que é mais para o interior. Enfim, ele começa então a seu trabalho. E aí começa a chamada dos discípulos. Não confunda com apóstolos. Discípulos, ele teve muitos, mas apóstolos foram só 12. Então ele começa agora a chamar os primeiros discípulos. Ele vai começar a chamar. Vou ler de novo aqui Marcos, também tem uma dica boa para a gente. Mateus, Marcos tem uma dica boa para a gente como é que ele trabalha isso aqui. No comecinho do Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 1, dos versos 16 em diante, ele vai falar assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, que lançavam a rede no mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago. Esse Tiago aqui é o filho de Zebedeu. Esse Tiago não é o que escreve a carta de Tiago no Novo Testamento. Aquele que escreve Tiago no Novo Testamento é o irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Esse aqui é o Tiago, filho de Zebedeu, e João. Então era Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João. O João que escreve o Evangelho de João, seu irmão. E estava no barco consertando a rede. Logo chamou, deixando eles o barco, foi até seu pai Zebedeu, que os empregava, e seguiram então, deixaram o pai e foram após Jesus. Então aqui, nós estamos vendo que a primeira chamada de Jesus para esses homens aqui foram para ser discípulos. Até aqui, não é para ser apóstolo, é para ser discípulo. Vem e me segue. Você vai me seguir, você vai ver coisas maravilhosas. Você vai ver coisas que os olhos nunca viram. Vocês vão ver. Então me segue. Então a primeira chamada deles é vem, me segue. Lucas, vou pegar Lucas aqui. Mateus, Marcos, Lucas é o próximo. Lucas no capítulo 5, se não me falha a memória. Lucas 5. Lucas, Marcos,
Lucas 5, a partir do verso 27. Isso mesmo. Olha só. Um outro que vai ser chamado para ser, a princípio, discípulo. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, esse Levi é Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, Mateus, ou Levi, levantou-se, deixando tudo, e seguiu a Jesus. Ele já chamou aqui pelo menos 2, 4, 5, e está chamando primeiros discípulos. Quando é então que vai separar os 12 apóstolos? Então Jesus está lá na Galileia, está andando naquela região e está chamando os homens para ser discípulos. Venham ser meus discípulos, venham me acompanhar. Mas Lucas 6,12, isso. Lucas 6,12 vai me dar então a informação que eu preciso para entender a hora que ele monta os 12 apóstolos. Está dizendo assim, naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, chamou todos os discípulos, e escolheu 12. Quantos discípulos eram? Eu não sei. Deviam ser muitos. Mas quantos eles escolhem desses muitos? 12. Então, escolheu 12 dentre eles, dos quais também deu o nome de apóstolos. Aí agora, olha, vocês 12 que eu vou chamar aqui, de todos que estão presentes, esses 12 não vão ser mais discípulos, vão ser chamados apóstolo. Apóstolo tem aquela ideia daquele que sai para pregar. Apóstolo é enviado para pregar. Um pastor é aquele que cuida do rebanho. Aí o apóstolo é aquele que sai para pregar. E esses 12 homens, mais tarde Judas Iscariote vai sair e vai entrar Paulo, esses homens que vão ser responsáveis por propagar, divulgar esse evangelho. Que evangelho? A vida de Jesus para todos os homens. Então, esses 12 aqui são apóstolos realmente. Primeiro eles viram Jesus, o ministério de Jesus, vão ver a morte de Jesus, vão ver a ressurreição de Jesus, vão ver a ascensão de Jesus. Estes são apóstolos. E esses 12 que ele chama para ser apóstolos são os homens que vão ser, exceto Judas Iscariote, vão ser aqueles que vão ser chamados para propagar. Vai pregar o evangelho. Os 12 vão dali a pouco, lá no livro de Atos a gente vai ver que eles vão se separar e vão para cada lugar e vão cada um na sua área divulgar, propagar o evangelho, a vida de Jesus Cristo, as mensagens, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Então olha lá como é que ele fala. Os apóstolos, o nome deles, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, um terceiro Tiago que é filho de Alfeu, e Simão, que tem a alcunha de Zelote. Zelote era aquela classe de pessoas que nós vimos no período intertestamentário, que eram aqueles homens que faziam aquelas ciladas contra os romanos. Zelote. Aí ele continua. Judas, filho de Tiago, temos um Judas, filho de Tiago, e agora vem o Judas Iscariote, por último. O Judas Iscariote que o traiu, tá? Que o tornou traidor. Então agora sim, agora de todos os discípulos que ele tinha, ele escolhe 12 e chama, vocês vão ser apóstolos. Aí dá a eles esse título e eles vão fazer a vontade de Deus. Muito bem, daqui para frente ele já começa a fazer curas, sinais e maravilhas. Vão curar muitas pessoas, mas um fato importantíssimo que nós vamos só levantar aqui e vamos deixar para as próximas aulas, para não ficar muito longo, é o processo de exorcismo. Aí Jesus começa a fazer, além de curas que ninguém fazia naquela época, coisas que ninguém fazia, não haveria ninguém capaz de fazer aquilo que Jesus estava fazendo, curas milagrosas e o exorcismo. Ele vai começar a expulsar demônios, que agora sim os demônios começam a se levantar contra ele. Onde Jesus vai, os demônios se levantam contra ele e Jesus vai repreendendo e vai seguindo o seu caminho. Mas as curas e os exorcismos é tema para a nossa próxima aula e nós vamos parando por aqui por hoje. Agradeço a todos que estão aí acompanhando com a gente e nós vamos em frente, a cada dia aprendendo um pouquinho mais da vida de Cristo. Amém? Deixa eu fechar aqui então essa tela.